Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, hoje nós vamos trabalhar com guache e com o lápis aquarelado, uma técnica mista que nós vamos pintar aqui essas lindas tulipas, tá certo? Então vamos lá, nós vamos usar o lápis aquarelado, eu já fiz aqui alguns, vou fazer outras folhas agora. Então eu vou dar início nessas folhas com o lápis aquarelado. Primeiramente, eu vou pintar as folhas de amarelo, que é a base delas, é amarela. Então, eu vou começar com o amarelo. Essas folhas aqui, elas estão atrás das folhas principais. Você sabe que para a gente dar profundidade na nossa pintura, nós temos que pintar as folhas que estão atrás mais escura, as pontas mais claras, e você vai preenchendo o espaço no sentido das folhas. Você vai pintando com lápis aquarelado no sentido das folhas. É o que eu estou fazendo aqui agora, tá? Então, vamos pintar esse aqui também. Então, vocês sempre têm que reconhecer qual é a posição da folha. Então, eu pintei aqui com o lápis aquarelado amarelo. E vou partir para pintar a tulipa, que é a flor. Assim que eu acabar de passar o lápis aquarelado aqui nas folhas. Essa aqui, ó, é uma folha só, tá? Ela começa aqui e vai até aqui embaixo. Então, eu passei o lápis amarelo. Agora, eu vou pegar o lápis verde e vou passar igualmente aqui, aqui, ó. Aliás, aqui no fundo, ele vai ser mais escuro um pouquinho. Aqui atrás também vai ser um pouco mais escuro. Eu vou fazendo no sentido da folha também, só que eu não vou até aqui em cima. Eu vou apenas até um pedaço da folha. Mesma coisa aqui, eu vou seguir o sentido da folha. Ela tá indo para lá, eu estou com o meu lápis trabalhando para lá também. Eu não viro aqui o desenho, porque senão fica ruim para vocês visualizarem. Mas vocês podem ter a liberdade de virar o desenho aí de vocês. Essa folha aqui, ó, ela tá indo para lá. Então, vamos para lá com a folha também. Aqui também tá indo para lá. Então, nós temos que escurecer ela aos poucos, tá? Então, eu pintei, fiz o fundo aqui. O fundo aqui é mais escuro verde. E reservo. Deixo aqui. Não vou passar o guache agora, senão eu não consigo trabalhar com ele assim. Como eu não vou virar a folha. Então, eu vou pegar o lápis marrom e vou escurecer essa parte aqui de trás da tulipa. Que é essa parte aqui. Então, eu vou passar o marrom aqui e aqui nas laterais, porque essa pétala, ela está em cima dessa. Então, aqui, essa pétala vai fazer sombra nessa, certo? A mesma coisa aqui, essa pétala vai fazer sombra nessa, e essa vai fazer sombra nessa, e assim por diante. Então, eu já contornei tudo aqui, fraco, não precisa ser forte. E aqui também, ó, aqui eu vou contornar de marrom, porque essa pétala, essa flor tá fazendo sombra nessa outra aqui, ó. A mesma coisa aqui. Tá fazendo uma sombra, então eu já vou aproveitar e já vou passar também. Agora, essa pétala também faz uma sombra nessa aqui, então eu vou passar aqui, ó. E veja que eu também acompanho o sentido da folha. Da folha não, da flor. Aqui também eu vou passar um marronzinho. Aqui também. Por quê? Porque tá lá para trás. Então, quando eu faço isso, eu levo a flor lá para trás. Eu vou usar o amarelo. Esse eu vou pintar
usando o lápis amarelo. Essa aqui eu já vou pintar direto, só para vocês verem a diferença que dá. Então, eu vou contornando, preenchendo aqui a flor no sentido dela, ó. A flor, ela tá indo para cima, então eu vou pintar para cima a pétala, ó, mesma coisa aqui, certo? Preenchi pouco, não apertei muito o lápis, porque a gente não pode se esquecer que a gente ainda vai usar o guache. E o bom dessa técnica é que você não tem que aquarelar ela primeiro para depois passar o guache. Você vai vir com o guache, vai deixar aí o seu pincel hidratando, tá? Eu deixei já dentro da água, enxuguei um pouquinho e vou direto agora aqui, ó, usar o amarelo, ó. Então, você percebe que ele já vai ativando o lápis aquarela. E eu vou passando a tinta por cima. Isso aqui é bom para quem não tem muito controle na mão, então não precisa de chegar até o risco. Por quê? Porque já passou o lápis aquarelado. Então, eu já passei aqui na parte de cima, agora eu vou passar aqui na parte de trás. A parte de trás, a hora que eu chegar perto do lápis, automaticamente ele vai ficar um amarelo um pouquinho mais escuro. Percebam aqui, ó. Já fica a sombra. Já fica a sombra por baixo. Vocês perceberam? Porque aí vocês não tem que ficar fazendo mistura de cores. Aí nós vamos esperar secar um pouco mais, para a gente vir depois para finalizar, para dar os retoques. Então, e agora, então, eu vou trabalhar para vocês verem a diferença, que aqui eu só passei a sombra. Agora sim eu vou passar o amarelo, aí vocês vão ver a diferença que dá quando você já pinta direto com o amarelo e quando você dá o fundo com o lápis aquarelado amarelo. Olha só. Aqui eu tô passando e já tá escurecendo. Aí, para quem não tem prática, fica mais difícil você fazer aqui os contornos. Por isso que eu posso dar outra técnica, porque você não corre o perigo de vir para fora. Sempre pincelando também no sentido da folha. No sentido da flor, eu quis dizer. Agora nós vamos esperar secar esse amarelo. E vamos já dar continuidade aqui nas folhas, certo? Então, eu vou começar com essa folha aqui de trás. Eu já passei o lápis aquarelado amarelo e agora eu vou esticar com o guache em cima do lápis aquarelado. Sente que o pincel tá seco, molha um pouquinho e volta a aplicar aqui em cima das folhas, tá bom? Aqui você até pode passar por cima, porque depois você vai pintar o caule, né? O cabinho. E vai ser amarelo, vai ser verde, então não tem problema nenhum. É bom porque você consegue dar a continuidade da folha. Isso é muito bom. Certo? Já pintei tudo. Dei a primeira demão de amarelo. Agora eu vou pegar o verde do guache e já venho por cima. Só que antes tem que esperar dar uma secada, tá certo? Então eu vou dar um tempinho aqui, vou esperar secar e já volto com vocês. Dando continuidade aqui com o verde, já tá seco.
Então, nós vamos pôr um pouquinho de verde mais escuros aqui na base, misturando com um pouquinho de marrom. Então, ele vai ficar um verde mais fechado, né? Então, vai dar a profundidade que a gente tá procurando aqui, ó. Mas isso só pode acontecer, isso só vai acontecer se o trabalho já tiver seco. Se não tiver seco, não vai acontecer nada, ó. Tá aqui é a base da folha, então ficou mais escuro. Aqui a mesma coisa, ó. Então, aonde tiver atrás de tudo, você vai passar o guache mais escuro, correto? Porque uma sombra está fazendo, uma folha está fazendo sombra na outra. Então, a gente não pode esquecer disso. Isso é que dá o volume. Fica feio assim, mas daqui a pouco secando a gente consegue ir fazendo o movimento e deixando tudo muito mais bonito, ó. Aqui eu peguei o guache mais claro e tô passando e preenchendo aqui as folhas. Depois que tiver seco também, nós vamos voltar e trabalhar mais um pouco com o amarelo. Clareia com amarelo aqui na ponta, ó. Essa folha aqui, por exemplo, ela tá por cima. Então, ela tem que ficar mais clara. E a gente consegue fazer isso com o amarelo, que vocês viram que eu passei. Agora aqui também, vou passar mais um pouquinho de amarelo só nas pontinhas. Aqui também, ó. Nas pontinhas, descendo um pouco para baixo. A mesma coisa aqui. A mesma coisa nesse aqui, que é a folha maior que nós temos aqui. Uma das maiores. Essa aqui, ela ainda precisa de ter mais uma demão para escurecer, porque ela ficou muito clara. Então, a gente dá uma escurecida. A gente espera secar novamente para continuar o trabalho na folha. Então, vamos esperar mais um pouco. Daqui a pouco a gente volta. Agora, nós vamos dar continuidade. Vamos esperar secar mais as folhas. Elas estão bonitas, mas elas vão ficar mais bonitas ainda. Nós vamos agora com o lápis marrom fazer o sombreado. Vamos aumentar um pouquinho aqui, ó. Vou em sentido dando voltinhas e vou passar aqui, ó. Aqui só nessa parte de baixo, um pouquinho do marrom, subindo ele assim, conforme você tá vendo aí que eu tô fazendo, você vai fazer igual, só sem apertar muito, tá? Não precisa de apertar. É só para deixar uma sujeirinha, porque nós vamos agora aquarelar em cima do guache. Então, você vai pegar aí o seu pincelzinho chato, ou que você mais gosta aí de trabalhar, e vai vir e vai aquarelar, vai puxar aqui, ó, tá vendo? Aqui também. Se você achou que ainda ficou pouco, você espera secar, aquarela mais um pouco, aí sim, tá bom? Que nem, por exemplo, eu acho que aqui a gente poderia aquarelar mais. Ficou alguns pontinhos brancos e eu não quero, quero que fique mais escuro. Aqui, ó, mais escuro porque aqui tá em cima de tudo, tudo tá em cima aqui, ó. Então, eu deixo ele um pouquinho mais escuro aqui.
E aí eu vou com o pincel levemente umedecido, não com muita água, tá? Para não soltar muito, só para fazer o sombreado nessa parte aqui, ó, de cima. Vou aproveitar que já tô com o pincel aqui e já vou fazer essa partezinha aqui, ó, do lado. Certo? Olha isso, olha só como já deu uma diferença grande. Aí tem umas que perguntam, ai professora, mas eu não posso fazer e deixar sem aquarelar? Se você souber fazer de uma forma que não fique riscado, pode deixar. Olha só como é que ficou já. Tá bem bonito, né? Essa aqui tá bem bacana. Vamos passar um pouquinho para essa aqui, ó. Essa aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pôr mais tinta, não, mais lápis eu vou passar. Aqui nesse encontro de uma pétala com a outra, eu vou deixar mais escuro. Aqui não, aqui eu vou deixar menos escuro. Aqui mais escurinho. Ó. Vocês estão vendo que eu tô aqui, no caso, eu tô depositando o pincel, ó. Tô dando pequenas batidinhas nele, tá vendo? Pequenas batidinhas para soltar a tinta. Eu vou esperar secar essas duas e eu vou trabalhar um pouquinho nessa aqui, que já tá bem seca, que foi a primeira que eu fiz. Que vocês já encontraram aí o vídeo com essa aqui pronta. Passando aqui, passei. Agora eu vou aquarelar levemente também. E esperar secar. Enquanto vai secando, o que nós vamos fazer? Nós vamos pintar aqui o caule. O cabinho da tulipa. Então, lembra que eu passei em cima aqui a folha? Agora eu vou passar o lápis em cima da folha, como se a folha estivesse lá embaixo. Ela está lá embaixo, né? E você vai passar aqui no caule e aqui também, ó. Desculpa aí, deu uma tremidinha. Então, aqui eu tô pintando com lápis aquarelado, tô fazendo toda a base aqui do cabinho da minha tulipa. Como aqui em cima é o encontro do cabinho com a flor, ela vai fazer sombra. Então, eu vou pegar o marrom e vou escurecer só aqui no cabinho, só aqui na parte de cima. E aí eu vou vir com um outro lápis verde, que é um pouco mais escuro, e vou passar novamente aqui no cabo. Aí sim eu vou passar por todo ele, ó. Passei por todo ele, deixei essa parte aqui de cima mais escuro, tá? Agora eu vou pegar pincel e levemente eu vou depositando aqui, ó, a água, para poder soltar a tinta do lápis aquarela. Você pode fazer com um lápis chato, você pode fazer com esse aqui, ó, com esse pincel, né? Não é lápis, pincel de gotinha, que dá certo também.
Se você souber usar ele, ele é até melhor do que o pincel chato. Você tem um melhor aproveitamento das pinceladas. Certo? Vamos esperar dar uma secada. E agora nós vamos trabalhar para dar uma clareada em alguns pedaços de algumas folhas. Nós vamos pôr o branco, ok? Vamos colocar o branco, um pouquinho dessa cor de pele e o amarelo. Então nós vamos fazer uma mistureba aqui, ó, e vamos passar aqui na ponta. Não vai dar para vocês verem aí, porque tá muito claro. Vocês não vão conseguir ver. Eu acho que tem que ter um pouquinho mais de branco. Um pouquinho mais de branco aqui. E a parte que tá na frente, eu vou deixar ela um pouquinho mais clara, mas não tão clara assim. Vou pôr um pouco do amarelo aqui. Vou esperar dar uma secada. Aqui também, ó. Veja bem como já deu uma diferença a hora que eu passo um pouquinho de branco. Agora eu vou querer essa parte aqui, ó, um pouquinho mais clara. Por quê? Porque é a parte que vai... é a parte gordinha da tulipa. Então, se eu deixo um pouquinho mais claro, eu tô mostrando que aqui, essa parte é a parte arredondada dela. Portanto, ela salta aos olhos. Então, eu pus o branco. E agora eu venho com um pouquinho de amarelo, eu dou umas batidinhas, mas não tiro o branco. Tá vendo? Para que ele possa dar esse volume que eu preciso, mas sem muito branco, hein? Ó, vamos aqui de novo. Essa parte aqui que é a parte mais alta. Vamos lá. Aqui também. E aqui também. Deixei mais alto, agora eu vou com o amarelo e vou dando umas batidinhas e tiro. Olha, tiro um pouquinho. Aqui é a mesma coisa, eu tiro um pouco, certo? E aí, então, fica um pouquinho mais alto. Aqui também e aqui também, certo? Olha só como que já ficou bem diferente. Aqui também não deixa mais altinho e aqui também. Vamos esperar dar uma secadinha e aí a gente retorna novamente. Vamos agora voltar no caule, que é no cabinho. Eu vou passar só em alguns pontos um pouquinho de amarelo, só em alguns pontos, ó. Mais na parte de cima. Olha lá. Certo? Ótimo, ficou muito bom. Eu tô gostando muito desse projeto. E agora, pra gente fazer o fundo, nós vamos usar aí um azul. Nós vamos usar o azul. A gente tem 2 tons de azul. Vamos usar o azul mais claro com o branco. Nós vamos fazer na parte de cima. Isso aí você tem que fazer com muita calma. Isso aqui você vai fazer no outro dia, não vai fazer hoje, tá? Já expliquei que eu tenho que fazer hoje porque senão fica muito longo o vídeo. Então eu vou pôr aqui bem clarinho, bem pouca tinta. Eu vou pegar um pincel seco. Um pincel seco, sem estar molhado lá.
e eu vou espalhar essa tinta aqui em cima. Então, você vê que eu tô com o pincel agora úmido. E eu tô espalhando ele aqui na parte de cima. Você não precisa, veja bem, de cobrir aí todo o seu trabalho. Você pode fazer uma sombrinha. Só aí do lado. Do lado das flores. Ó, vem com o pincel seco e vou fazendo um sombreado. Se você quiser fazer, se você não quiser, se você não tiver segurança para fazer essa parte aqui, eu sugiro que você não faça, porque depois não dá para consertar, tá? Mas se você se for aquela pessoa que gosta de desafios, que quer se desafiar e que tiver com segurança, vai e faça. Se não, deixa para a próxima. Olha, deixa para a próxima, pro próximo projeto. Que eu tô com lápis. Agora aqui, ó, eu tô com uma sujeirinha só no pincel. Eu umedeço o pincel, umedeço aqui nesse azul. Vocês percebam que o azul não tá nem muito forte. Eu tô misturando aqui com o branco. A hora que eu sinto necessidade, eu passo aí o pincelzinho seco. Se não, eu nem passo pincel seco, deixo ele do jeito que caiu a tinta aqui, eu já vou deixando, ó. Procura não passar em cima do amarelo, tá? Porque senão a tulipa, ela vai ficar meia esverdeada. E não é isso que nós estamos querendo. Agora aqui, ó, aqui você não vai nem conseguir ver o tom que ficou, porque agora aqui tá batendo muita luz e você não vai ver, nem vai dar para mostrar, mas continua aqui no azul. E vamos preencher aqui. Eu até vou fazer alguma coisa aqui meia diferente nesse, para finalizar aqui essa parte. Eu vou pôr um pouco do rosa. Vocês têm aí na caixinha de vocês uma cor rosa. Eu gosto muito desse rosa com azul, porque ele fica violeta. Ele fica muito bonito, eu gosto muito dessa mistura. É aquilo que eu falei para vocês, né? Tá muito claro aí, talvez vocês não consigam visualizar aí o que tá acontecendo. Mas tá acontecendo que eu tô usando agora o rosa e completando ali em cima, como se fosse um entardecer, um entardecerzinha. Que tô misturando as cores aqui, ó, azul. Tô com o pincel mais seco aqui, ó, passando aqui por cima, olha só. Então aqui ficou como se fosse algumas nuvens. Vou pegar agora o guache branco e vou dar uma suavizada aqui em cima.
É aquilo que eu falei. Se você não tiver segurança para fazer essa parte, você não precisa fazer. Você pode deixar branco ou fazer uma cor única no verde, fica bonito, né? Olha. E essa parte aqui de baixo, tô fazendo ela mais escura, só que agora eu vou pôr um pouquinho de branco. Onde não tem luz, tem escuridão. Tá mais escuro, por isso que o azul tem que ser mais escuro aqui também. Aqui no meio das flores também tem que ser um pouquinho mais escuro. Só que tudo isso, meninas, vocês vão ajeitando devagarzinho aí, sem pressa de terminar o trabalho, se você optar em fazer essa parte, de deixar o seu trabalho mais elaborado. Se você não quiser fazer, então você não vai precisar de esperar tanto. Olha só. E o importante é não deixar encontros assim, que marquem o seu trabalho, tá? Sempre terminar eles com um degradê. Terminar com um degradê, sem deixar marcas. Tá certo? Aí. Olha só, como se tivesse aqui no céu, né? Ó, aqui, ó. Olha só como que ficou bonito. Aí você vai esperar acabar e espera secar. Depois que secou, aí você vai assinar o seu trabalho. E o legal do trabalho assim é que você pode deixar ele manchado, que é como se no fundo tivesse aí um pôr do sol, tivesse lindo, maravilhoso. Tá certo, meninas? Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. E eu vejo vocês lá dentro do grupo. Muito obrigada e até a próxima aula.